Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBERJ, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, o nosso evento, que eu denominei chamar de Tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da Advocacia Geral da União. Vamos para o nosso terceiro encontro. Esse terceiro encontro é importante porque nele eu vou te explicar a estratégia que você pode e deve implementar para estudar para os concursos da Advocacia Geral da União a partir dos estudos de prova objetiva e subjetiva. Prova oral a gente fala no outro momento, justamente porque é possível adaptar os seus estudos de prova subjetiva para a prova oral, depende tão somente da forma como você vai apresentar essa resposta, mas se você tem conteúdo para enfrentar provas subjetivas, você tem conteúdo para enfrentar provas orais. Eu não sei ainda se essa aula que eu vou ministrar vai ser uma aula ou duas, porque pode ser que ela fique muito grande. Se ela ficar muito grande, eu coloco dois pedaços no seu campus. Então, pode ser que tenha um pedaço, parte 1, e o outro pedaço, parte 2. Tudo depende do tamanho que isso vai ficar, porque as coisas vão acontecendo, vai aparecendo as informações, os exemplos eu vou citando, às vezes a aula fica um pouco grande, embora eu vá tentar condensar a estratégia naquilo que é importante para a sua aprovação dos concursos da advocacia pública. Talvez isso fique com dois pedaços, ou seja, parte 1, parte 2, essa aula, ou só uma parte única. Você vai ver isso no campus quando eu finalizar a aula. Eu vou te apresentar uma estratégia que independe da aquisição de curso, né? Eu te prometi isso no início desse evento, eu vou cumprir isso nessa aula. Vou te explicar exatamente como você pode estudar a partir de uma perspectiva, a partir da não aquisição de cursos, nenhum, nem o meu, nem de outro professor, nem nada. Eu sou uma pessoa que passei nos concursos da minha vida, a Advocacia Geral da União e todos os concursos que eu fiz, passei nos concursos da minha vida sem nenhum curso. Nunca fiz curso. Ah, professor, você é professor de curso, você tem curso e você nunca fez curso? Sim, eu nunca fiz curso, mas eu nunca fiz curso porque eu não tinha grana para fazer curso. Na minha época, as pessoas que tinham grana para fazer curso faziam os cursos e passavam com certa facilidade. Como eu não tinha grana para pagar curso, eu estudei sozinho. E isso me ajudou muito, porque eu tive que montar as minhas próprias estratégias para isso. Mas, se eu tivesse grana, eu poderia ter pago a uma preparação já, nesse caso, consagrada, que já foi testada em outras pessoas, e isso facilitar a minha trajetória na minha aprovação, mas eu não tinha grana. Se você tem grana e pode adquirir cursos, recomendo que você faça, desde que você confie no professor, nos professores, no material, desde que você saiba que a sua preparação é uma preparação séria, direcionada, vocacionada, estrategicamente definida e que é eficaz. Por quê? Pagar um curso que vai te atrapalhar, efetivamente, não está nos planos de ninguém. Então, ou o curso vem para somar, vem para multiplicar efetivamente a estratégia necessária para que você possa passar, te ajudar a alavancar, ou é melhor estudar sozinho. Agora, você não consegue estudar para a Advocacia Geral da União sem investimento. Você precisa do investimento, pelo menos, para os livros. Mas eu vou te explicar como efetivamente você pode estudar independentemente aqui da existência de curso ou não, da aquisição de curso ou não. Mas você vai precisar comprar pelo menos a bibliografia. Contudo, te digo, não fiz curso, mas se tivesse grana na época, teria feito. Os cursos, os professores, os bons materiais são facilitadores nessa trajetória. Eles vão facilitar a tua caminhada. É assim que um bom professor funciona, é assim que um bom material, que um bom curso funciona. É um instrumento para que você possa chegar mais rápido aonde você deseja chegar. É um facilitador, um ajudador. É alguém que pega efetivamente na tua mão e te ajuda numa travessia. Travessia essa que seria um pouco mais demorada ou um pouco mais dificultosa se você não tivesse essa ajuda. Então, os professores eles devem ser facilitadores nessa caminhada. Se você tem professor de sua confiança, curso da sua confiança e tem condições de investir, invista. Do contrário, eu vou cumprir o que te prometi e vou te apresentar aqui como funciona uma estratégia sem curso. Embora muita coisa do que eu digo aqui funciona também para você que vai fazer curso para a Advocacia Geral da União com algum professor ou curso, ou comigo, enfim. Então, tudo que eu sei sobre como estudar para a AGU, esse é o nosso terceiro encontro. Já disse que esse terceiro encontro pode ter uma parte, duas partes, a gente vai ver no decorrer da nossa caminhada. Primeira coisa que você precisa se preocupar é a bibliografia. Tentarei ser breve, mas vamos com calma.
Bibliografia. Aqui está toda a bibliografia que eu recomendo para os concursos da Advocacia Geral da União, na verdade para os concursos da Advocacia Geral, da Advocacia Pública como um todo. Se obviamente você precisar de todas essas disciplinas. Então, toda a bibliografia está aqui, ó. Administrativo, Marcelo Alexandrino, Constitucional, Pedro Lenza, Fazenda Pública em Juízo, na verdade seria o Poder Público em Juízo do Guilherme Barros, Processo Civil, Daniel Assunção ou Eupídio Donizete. Eu gosto muito do Eupídio Donizete, adianto, mas tem gente que prefere o Daniel Assunção. Daniel Assunção você precisa ler, tirar a espinha e consumir somente o filé do peixe, porque muita coisa ele joga enquanto polêmica doutrinária que não vai estar na sua prova, ou que, se estiver na sua prova, você não pode acompanhar o Daniel Assunção. Tem que ter cuidado com isso. Direito Previdenciário, Frederico Amado. Direito Ambiental, Frederico Amado. Direito Internacional Público e Privado, o professor Paulo Henrique Portela. Penal, Sinopse, Juspódio, Marcelo André de Azevedo. Processo Penal, Sinopse, Leonardo Barreto Moreira Alves. Leis Penais Especiais, volume único do Gabriel Habib. Tributário, Ricardo Alexandre. Civil, Manual de Direito Civil do Tartus. Trabalho e Processo Trabalho, Direito, Trabalho e Processo Trabalho para a Advocacia Pública do Felipe Fernandes, Juspódio. Empresarial, André Santa Cruz, esse é o livro principal de empresarial que eu recomendo. Direito Financeiro, o Harrison Leite. Direito Econômico, é o Econômico Esquematizado, do Fabiano Delmasso. Então, esses são os livros que eu recomendo para a Advocacia Geral da União. Aqui você ainda teria, em relação às disciplinas que nós vimos na aula de ontem, você teria Legislação de Ensino e Direito Agrário, sendo que Legislação de Ensino e Direito Agrário você pode estudar basicamente as leis que são cobradas no edital principalmente. São provas que, na grande maioria das vezes, trazem enquanto questionamento a aplicação da legislação, portanto, eu não indico nenhum livro de forma específica. Essa é a bibliografia, você pode pausar o vídeo e printar a bibliografia para que você possa, nesse caso específico, ter esses livros à mão. Professor, eu não vou adquirir nenhum curso. Eu preciso dessa bibliografia? Você precisa dessa bibliografia. Você pode comprar tudo de uma vez ou você pode ir comprando à medida do que você for estudando. Compra os livros do Núcleo Duro, estuda o Núcleo Duro, depois compra algumas disciplinas de segundo escalão, Civil, Trabalho, Processo Trabalho, Penal e Processo Penal, estuda, depois compra as demais disciplinas de segundo escalão, conforme nós vimos ontem, e aí você vai organizando os seus estudos, sistematizando os seus estudos na medida do possível. Eu preciso dessa bibliografia? Se você não for fazer curso, precisa. Se você for fazer curso, eu preciso dessa bibliografia? Bom, se você for fazer curso e o seu curso tiver material próprio para a advocacia pública, você pode estudar pelo material do seu curso se você tiver confiança. Aqui na escola, muitos alunos estudam pelo material da escola, sem necessariamente estudar por livros. Embora eu sempre recomende que para formar uma base boa, você tem que passar pelo menos uma vez, pelo menos, pelas principais doutrinas. Mas tem muito aluno que gosta do material da escola, estuda só pelo material da escola e tem excelentes resultados com o estudo desse material. Mas eu sempre recomendo, para a formação de uma boa base, que você efetivamente tenha aí pelo menos uma única vez o estudo das principais doutrinas. Então, se você não vai fazer curso, você precisa dessa bibliografia. Se você for fazer curso, você pode precisar dessa bibliografia ou não, a depender do material do seu curso. Na aula de ontem, nós vimos essa estratégia do estudo conciliatório para todas as carreiras da Advocacia Geral da União. Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Advogado da União. Nós vimos isso aqui ontem. Então, eu disse para os senhores que a fase 1, senhores e senhoras, que a fase 1 dos estudos leva em consideração o núcleo duro para cada um dos cargos. A fase 2 leva em consideração o segundo escalão, que é composto por todas essas disciplinas, além de Civil, Trabalho e Processo de Trabalho, que comumente eu coloco no segundo escalão, você tem Penal e Processo Penal, Previdenciário, Empresarial, Internacional, Público, e depois o terceiro escalão, que seria a fase 3, dependendo efetivamente do cargo, você tem Legislação de Ensino Agrário e Ambiental para Procurador Federal, Procurador da Fazenda nos moldes ESAF não teria mais nada, e Internacional Público, aliás, Internacional Privado e Ambiental para Advogado da União. Assim está a divisão da estratégia no estudo conciliatório. As fases 1 e 2 você acaba conciliando o estudo para todo mundo. Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Advogado da União e Procurador do Banco Central. Então, as fases 1 e 2, que são as fases mais importantes que você efetivamente precisa implementar na sua preparação, geram um estudo de quase 90% de todo o edital de todas as carreiras. A gente viu que as fases 1 e 2 representam 88% do estudo completo para Procurador Federal, 100% do estudo completo para Procurador da Fazenda, nos moldes ESAF,
e 90% do estudo completo para advogado da União. Então as fases 1 e 2 essas duas fases são a sua principal preocupação. Essa é a estratégia que nós vimos ontem. E você está aqui com essa bibliografia, levando em consideração que você não tem curso. Precisa da bibliografia e tem a estratégia de como efetivamente começar a estudar. O que você precisa efetivamente agora, já que você não tem curso, é montar o seu cronograma. No curso, normalmente esse cronograma já está montado com base na estratégia de algum professor. Algum professor montou o cronograma, elegeu as disciplinas importantes, elegeu os assuntos dessas disciplinas que são importantes a partir de estudo daquilo que é importante para a prova, e ele fez um cronograma para você, ele entregou um cronograma para você. Se você não tem curso, você tem como montar o seu cronograma. Como é que você vai montar o seu cronograma? Bom, o cronograma, basicamente, nesse caso específico, ele é montado a partir de um raio-x das provas anteriores. O que é o raio-x das provas anteriores? Você precisa pegar as provas anteriores da advocacia pública e selecionar por disciplina quais são os assuntos que são mais cobrados por disciplina. Então você vai fazer uma espécie de estudo reverso. O que é o estudo reverso? A partir das questões que foram cobradas nos últimos concursos da Advocacia Geral da União, você pode escolher aí as últimas 5 provas, mas quanto mais provas, melhor. E nesse caso, como muito provavelmente a banca será CESP, as provas do CESP da Advocacia Pública também, para as disciplinas comuns, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, por exemplo, você pega as provas, as últimas provas da banca e elege os assuntos que são mais recorrentes a partir das questões. É o estudo reverso. Então as questões, elas são analisadas para saber qual é o conteúdo do edital que caiu. Porque o edital tem todo o conteúdo programático lá que não está todo na prova. Então você precisa saber do conteúdo programático do edital o que está na prova. Você faz o estudo reverso. E aí você classifica. O que mais caiu está acima de 50%. O que menos caiu está abaixo de 50%. Você reúne todos esses assuntos, ou seja, todos os assuntos que foram cobrados nas últimas 5 provas de todos os cargos da Advocacia Geral da União são importantes. Depois que você faz o raio-x de todos eles, você tem aquilo que caiu em mais de 50% das provas, são os mais importantes de tudo que caiu, e aquilo que caiu em menos de 50% das provas ou representam os assuntos menos importantes, mas também são importantes porque caíram na prova a partir da análise do estudo reverso. Aí você vai fazer o seguinte, você reúne os assuntos que mais caíram por disciplina e você estuda de forma intercalada com as demais disciplinas. Esse raio-x é feito por disciplina. Você faz um raio-x de constitucional, de administrativo, de processo civil, de tributário, de financeiro, de econômico e assim sucessivamente. Você faz o mesmo com os assuntos que menos caem. Você precisa, nesse caso, mesclar todos os assuntos do estudo reverso num cronograma. Você intercala constitucional com administrativo, com processo civil, com tributário, com financeiro, com econômico, núcleo duro. Aí você intercala os assuntos que mais caem, 50% daquilo que caiu em todas as últimas provas a partir do estudo reverso, e depois intercala os assuntos que menos caem, aquilo que caiu em menos de 50% das provas a partir do núcleo duro que você analisou para o raio-x do estudo reverso. Se você não entendeu como faz esse cronograma, vai lá no YouTube e procura assim, ó, como montar cronograma de estudos Ubirajara. Eu explico lá num vídeo aproximadamente de 15 minutos como montar esse cronograma na prática. Se você não tem curso, você precisa montar o seu cronograma. Você precisa eleger quais são os assuntos mais importantes por disciplina, você precisa eleger quais são os assuntos mais importantes daqueles que caem e menos importantes, mas que também caem, para poder efetivamente estudar a partir de um cronograma montado por você. Normalmente um curso te entrega isso pronto. No nosso mentoring eu tenho isso pronto, a partir daquilo que é mais importante em termos de conteúdo, ou seja, das disciplinas em termos de itens, o que cai de cada disciplina na prova em termos de prioridade, devidamente intercalado com o cumprimento de metas por dia a partir de ciclos de estudo. Depois eu explico isso, mas você precisa montar o seu cronograma. Expliquei aqui como faz o cronograma a partir de um exemplo do núcleo duro. Está lá no YouTube, mas acredito que aqui tenha ficado bastante simples. Você, por exemplo, pega o núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico, que é o núcleo duro para a Advocacia Geral da União, conforme eu expliquei ontem, faz o raio-x de constitucional, faz o raio-x de administrativo, de processo civil, de tributário, de financeiro e econômico. Estudo reverso para ver o que caiu nessas últimas provas, depois vê o que mais cai acima de 50% das provas, depois vê o que menos cai, abaixo de 50% das provas e mescla todos esses conteúdos dessas disciplinas para um estudo no cronograma que você precisa fazer. Mesclando as disciplinas, eu recomendo que você estude de forma multidisciplinar, porque a prova é multidisciplinar,
razão pela qual efetivamente você precisa estudar pensando no dia da prova, já que você vai enfrentar questões de todas as disciplinas. Então você elege aqui no estudo reverso aquilo que é mais importante, intercala a partir do critério do que mais cai e do que menos cai, intercala todas as disciplinas do núcleo duro e monta o seu cronograma. Você vai fazer a mesma coisa depois para um cronograma da fase 2 com essas disciplinas e depois a mesma coisa para um cronograma da fase 3, a depender do cargo com as outras disciplinas. Repito, normalmente um curso te entrega isso aqui definitivamente pronto para que você possa, nesse caso, já efetivamente estudar. Mas se você não vai fazer curso, você precisa montar o seu cronograma. Muito bem. Como estudar doutrina, lei e jurisprudência a partir do cronograma? Bom, eu tenho um cronograma. Como é que eu vou estudar esse cronograma agora, então? Essa é uma pergunta muito recorrente. As pessoas chegam para mim direto para perguntar exatamente como estudam doutrina, lei e jurisprudência. Eu vou te explicar. Bom, no Mentoring AGU, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. No Mentoring AGU, por exemplo, para quem for fazer o curso comigo, é rápido, só para você entender a sistemática, você vai ter aqui, ó, Mentoring AGU anual, que seriam 365 metas. Aqui você tem as orientações iniciais e ciclo 1, então isso aqui é só uma orientação inicial de como funciona, vou te explicar. Súmula de Supremo e STJ para você baixar e estudar, nesse caso é importante, mas eu vou te explicar exatamente como funciona aqui o cumprimento dos ciclos em termos de Mentoring AGU. Presta atenção. O estudo aqui do cronograma do Mentoring, ele se dá a partir de ciclos de 10 metas. Os ciclos são compostos por 10 metas. Você tem a meta do dia 1, a meta do dia 2, a meta do dia 3, a meta do dia 4. Tem aluno que não consegue cumprir a meta em um dia, então ele acaba funcionando da seguinte forma, ele cumpre uma meta a cada 2 dias. Tem aluno que cumpre 2 metas por dia, então a velocidade do cumprimento das metas vai depender exclusivamente de você. Mas vamos lá, o ciclo 1 tem 10 metas, então eu coloco aqui, ó, dia 1, revisar administrativo. Qual é o tema? Organização da administração pública, esse é o tema. Doutrina e material. Então você precisa estudar doutrina e material. Na doutrina, eu recomendo o estudo do capítulo 2 de Marcelo Alexandrino e no material eu recomendo a leitura do material complementar da escola. Como falei agora há pouco, muitos alunos estudam só pelo material complementar da escola. E alguns alunos estudam pela doutrina e pelo material complementar, fica a critério de todo mundo e principalmente se o aluno tem tempo ou não para fazer isso. Muito bem. No que diz respeito ao estudo da lei e da jurisprudência, eu indico aqui na meta toda a legislação que você precisa estudar, a leitura da legislação que você precisa fazer, de todos os dispositivos que são extremamente importantes para o assunto organização da administração pública. Como é um assunto amplo, perceba a quantidade de legislação que você precisa ler efetivamente para poder, nesse caso específico, entender toda a parte legal do assunto. Essa parte de legislação é importante, especialmente porque você vai enfrentar provas objetivas, onde a legislação sempre é uma das principais fontes de cobrança, especialmente também porque você vai enfrentar provas subjetivas, onde você precisa, na grande maioria das vezes, consultar a lei e resolver problemas jurídicos em provas subjetivas. E também aqui eu indico toda a jurisprudência, recomendo a leitura de toda a jurisprudência importante sobre o tema organização da administração pública. Essa é a meta 1. Depois, aqui tem o material da escola, material de apoio, que você pode clicar aqui e baixar para estudar, que é justamente esse material aqui, ó. Recomendamos a leitura do material complementar da escola. Depois, você resolve 20 questões sobre o tema, analisa as questões que errou e estuda os respectivos erros. Esse é o cumprimento da meta 1. Depois eu explico o que fazer aqui com essa legislação e com essa jurisprudência em termos de fichamento. Mas perceba que a sua preocupação aqui é sentar e estudar. Está quase tudo já definitivamente preparado e pronto para que você possa estudar. Meta 2, ciclo 1, meta 2, revisar constitucional. Teoria da Constituição, constituições, constitucionalismo e neoconstitucionalismo. Para quem acha que isso aqui não cai em concurso, lembre-se que na PGE Paraíba caiu uma questão sobre hermenêutica constitucional que eu sempre peço para estudar aqui. Recomendo o estudo aqui dos capítulos 1 e 2 do Pedro Lenza, recomendo a leitura do material complementar da escola, indico qual é a legislação importante sobre o tema, dou uma dica para que você possa incorporar os métodos hermenêuticos, eu digo elabore de próprio punho tabelas e organogramas com os princípios e métodos hermenêuticos, bem como classificações das constituições quanto ao sentido. Então aqui é para que você possa incorporar melhor o conteúdo, embora essa tabela exista no material da escola,
é importante que você de próprio punho a faça para que possa absorver melhor o conteúdo. Existe aqui o material da escola sobre a Constituição e sobre neoconstitucionalismo para você baixar. Peço para você resolver 20 questões sobre o tema e para que você analise as questões erradas e estude os respectivos assuntos. Eu coloco aqui para que você possa resolver questões sobre o tema, mas tem aluno que gosta, e eu prefiro, que essas questões sejam resolvidas no dia posterior, para que você não resolva as questões exatamente no mesmo dia que você estudou o assunto e fique com aquela falsa sensação de que sabe tudo. Então, normalmente, os alunos pegam essas questões da meta 1 e resolvem na meta 2, ou na meta 3, ou na meta 4 e assim sucessivamente. Muito bem, meta 3. Meta 3, ciclo 1. Processo, formação, suspensão e extensão do processo. Doutrina e material. Aqui a leitura do capítulo 3 e 13 do Daniel Assunção ou do Eupídio. Recomendo também a leitura do material complementar da escola. De novo, toda a legislação importante para os dois assuntos, toda a jurisprudência importante para os dois assuntos. Não esqueça de estudar as respectivas partes do Código de Processo Civil no que diz respeito aos assuntos. Material complementar processo, material complementar formação, suspensão e extinção do processo. Resolver 20 questões sobre o tema, analisar as questões erradas e estudar os respectivos assuntos. Então, meta 4 e por aí vai. Legislação, jurisprudência, material. Meta 5, legislação, jurisprudência, material. Até a meta 10. A meta 10 é uma revisão dos principais assuntos das metas anteriores. Na meta 10, que é o 10º dia, para quem cumpre uma meta por dia, você vai revisar os principais assuntos das 9 metas anteriores. Eu listo quais são os assuntos e eu digo exatamente que é o momento de revisar os assuntos da meta. Aqui eu chamo a atenção para que você possa revisar os materiais das metas anteriores e resolver mais 100 questões sobre todos os temas, além das questões que você resolveu nos 9 dias anteriores. Então, aqui você tem o ciclo 1 com as metas estabelecidas e com a revisão do ciclo. Lá para frente você também tem revisões periódicas sobre esse conteúdo depois. Então, esse é o estudo a partir do mentoring, a partir de um cronograma criado por mim, estabelecendo a importância dos assuntos para os concursos da Advocacia Geral da União, indicando como estuda doutrina, lei e jurisprudência, como se resolve questões e dando dicas específicas sobre determinados materiais. Quando um determinado material for importante para uma das carreiras da AGU e não for importante para as outras, eu vou especificar isso na dica, aquela dicasinha que fica aqui em laranja, no meio exatamente da meta. É assim que funciona o mentoring da Advocacia Geral da União, que eu vou lançar nos próximos dias. Isso é para você que efetivamente vai estudar comigo via curso. Se você não vai estudar comigo, como é que você deve efetivamente funcionar? Primeiro eu já disse, você precisa construir o seu cronograma. Depois de montar o seu cronograma, eu vou te explicar como estudar doutrina, lei e jurisprudência a partir dos livros que você adquiriu. Você não vai fazer curso, você precisa da bibliografia. Já indiquei qual é a bibliografia. Então, a partir da bibliografia, você vai estudar. Como é que você vai estudar lei, doutrina e jurisprudência a partir da bibliografia? Você vai estudar da seguinte forma. Primeiro, você vai pegar a doutrina e você vai começar a ler os principais assuntos que você fez o raio-x aqui no cronograma. Vamos dizer que aqui em Direito Administrativo você estabeleceu como prioridade o estudo do capítulo Administração Pública. Então você vai pegar o livro do Marcelo Alexandrino e vai ler Administração Pública. Você vai fazer o que eu chamo de etiquetação mental. O que é etiquetação mental? Etiquetação mental, para você que estuda sem material, porque os materiais da EBEG são todos coloridos, tabelados, então eles já trazem o que é de mais importante. Quando você vai estudar pelo livro, nem sempre o livro estabelece aquilo que é mais importante para uma prova de concurso. O livro está apresentando ali a doutrina. Tem livro que muda a cor das informações, tem livro que não muda. Se o livro não mudar, ou ainda que mude, você pode fazer a etiquetação mental. O que é etiquetação mental? Você pode, nesse caso, pegar um marca-texto verde para etiquetar sempre os princípios. Você pode pegar um marca-texto amarelo para etiquetar sempre os conceitos. Você pode pegar um marca-texto azul para etiquetar sempre, digamos, os exemplos, ou a jurisprudência, ou a legislação. Você pode pegar um marca-texto laranja ou vermelho para etiquetar sempre as exceções. Então você vai estabelecer um sistema de cores para etiquetar conceitos, regra geral, classificações, princípios e exceções. Isso é etiquetação mental. Se você não entendeu, vai lá no YouTube e procura um vídeo onde eu explico como estudar preparando a revisão. Coloca lá no YouTube o Birajara, como estudar preparando revisão.
Essa etiquetação mental foi a forma que eu estudei na época que estudei para a Advocacia Geral da União. Eu etiquetava tudo no livro. Quando eu estudava e olhava o que estava em verde, já sabia que eram princípios. Quando eu bati o olho e via vermelho, já sabia que era exceção. Quando eu bati o olho e via que era azul, já sabia que era conceito, e assim sucessivamente. Recomendo muito, essa etiquetação mental funciona para muita gente. E aí você destaca a LJ. Destacar a LJ é assim: toda vez que o doutrinador ele citar uma lei, você sublinha ou destaca ou rachura de alguma forma. As principais leis que caem nas provas da advocacia pública são as leis indicadas pelos livros. As principais leis não são as leis que o examinador vai lá, eu vou abrir aqui a Constituição, jogar o dedo aqui para achar um artigo. Não funciona assim. As principais leis são aquelas que o examinador encontra na doutrina. Grande maioria das vezes, as principais leis cobradas em provas são aquelas que fundamentam a doutrina. Então, quando o doutrinador, no momento em que ele está explicando o assunto, ele indica um dispositivo legal, é porque aquele dispositivo legal é importante para você. Esses dispositivos legais indicados pela doutrina estão todos listados lá no material da escola, mas você que não vai fazer o curso precisa estabelecer isso a partir da leitura da doutrina. Mesma coisa jurisprudência. Quando o doutrinador indicar uma jurisprudência importante, você precisa ir lá e destacar. Por que você vai destacar? Porque você vai fazer o fichamento de lei e o fichamento de jurisprudência. O que é o fichamento de lei? Você vai pegar todas as leis que você encontrou na doutrina e você vai fichar. O que é fichar? Você vai pegar a lei, vai lá do vade-mecum, vai ler o dispositivo legal, vai entender o dispositivo legal e se ele não for um dispositivo legal literal, se ele admitir interpretação, você abre um arquivo no Word ou pega um caderno e você coloca nesse caderno o que você entendeu do dispositivo legal. Não é um resumo. Não estou pedindo para fazer resumo. O custo-benefício de resumo não compensa. Estou pedindo para você fazer um fichamento de lei. O que é o fichamento de lei? Você vai pegar a lei, vai ler a lei e vai colocar no papel o que você entendeu da lei. Sem resumir a lei. É só o que entendeu. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque você antecipa uma tarefa de segunda fase. O que é uma tarefa de segunda fase? No momento em que eu estiver numa prova de concurso e a solução para o meu problema jurídico que eu vou enfrentar, peça, parecer ou questão subjetiva, estiver numa lei, eu não posso transcrever o dispositivo da lei para a prova. Eu vou ter que explicar como aquele dispositivo se aplica ao caso concreto. Então, quando você ficha a lei e começa a entender a lei com as suas palavras, são essas palavras que você vai lembrar de usar no momento de responder isso numa prova subjetiva. Recomendo sempre que você já comece a estudar desde já, pensando em provas subjetivas para que você possa ter conteúdo para enfrentar essas provas no futuro. Então, você faz a etiquetação mental de toda a doutrina, já expliquei como funciona, conceitos, classificações, princípios, regra geral e exceção, aí você escolhe suas cores, você destaca a LJ, sublinhando, rachurando ou fazendo qualquer coisa nesse sentido, para que você possa fichar todo o L e para que você possa fichar todo o J. Mesma coisa com jurisprudência. Jurisprudência você vai pegar o acórdão, não inteiro teor, a ementa, vai ler efetivamente a ementa e vai entender o que o julgado representa, ou seja, o que decidiu o STJ e STF, vai transformar aquele julgado numa frase ou parágrafo e vai fichar. Quando você fichar a jurisprudência, você vai entender o néctar da decisão, a principal razão da decisão, que é justamente o que você precisa para enfrentar provas. Muitas vezes, você precisa só entender como o tribunal decidiu. A partir desse entendimento, você efetivamente desenvolve uma resposta. Mas, para saber como o tribunal decidiu, você precisa conhecer a jurisprudência no néctar dela. É por isso que você lê o acórdão e aí, ao ler o acórdão, você, nesse caso, vai entender o acórdão e transformar esse acórdão numa frase ou num parágrafo, que é justamente aquilo que você faria para explicar a jurisprudência numa segunda fase. Professor, esse fichamento de lei não demanda muito tempo e não demanda efetivamente uma tarefa de muita energia? Demanda. Mas quando você tiver um material fichado de lei, o material fichado de jurisprudência e o livro etiquetado, todo o tempo que você gastou para fichar a lei e fichar a jurisprudência vão ser efetivamente economizados 10, 15, 20, 100 vezes mais nas suas revisões. Quando você tiver que revisar esse material que você etiquetou e que você fichou lei e jurisprudência, você vai revisar isso num tempo extremamente rápido se comparado ao tempo que você utilizou para construir esse material. Fora que você estuda o material pensando em provas objetivas e principalmente subjetivas, tendo contato com lei e com jurisprudência, que é o que domina as provas objetivas e o que você precisa entender para resolver provas subjetivas. Então, etiquetação mental, fichamento de lei, fichamento de jurisprudência. É assim que você deve estudar se você não tiver o curso.
No curso da escola, eu indico exatamente quais leis devem ser fichadas e quais jurisprudências devem ser fichadas. Tem aluno que ficha, tem aluno que não ficha. Os alunos que ficham são aqueles que melhor, nesse caso, incorporam o conteúdo. Tem aluno que não consegue fichar, vai apenas lendo e relendo a jurisprudência e a legislação indicada no mentor. A regra dos 3 argumentos é a regra de como eu estudei jurisprudência e como eu estudo jurisprudência até hoje. Essa regra dos 3 argumentos é importante para o estudo de jurisprudência própria da Fazenda, clássica da Fazenda. Essa regra dos 3 argumentos eu explico no YouTube. Você coloca lá no YouTube como estudar jurisprudência, professor Birajara, você vai ver o vídeo lá sobre a regra dos 3 argumentos para estudar jurisprudência da Fazenda. Para que esse vídeo não fique muito longo, recomendo que você vá lá no YouTube e veja a regra dos 3 argumentos sobre como estudar jurisprudência da Fazenda. Se você se deparar com um acórdão típico da Fazenda, você precisa dessa estratégia para entender os 3 argumentos daquele acórdão, exatamente para poder enfrentar concursos da advocacia pública. Lá no YouTube você pode ver isso quantas vezes você quiser. Mas a princípio, no início dos estudos, fichamento de lei, fichamento de jurisprudência, além da etiquetação mental. O que é que você tem no final sobre a matéria que você acabou de estudar? Você tem o livro etiquetado naquele assunto, então imagine que você pegou o tópico sobre administração pública, Marcelo Alexandrino. Você fez o estudo da doutrina, fez a etiquetação mental do capítulo. Você destacou LJ, você fichou lei, você fichou jurisprudência. Então o que é que você tem? Você tem o livro etiquetado, você vai ter o seu fichamento por disciplina e assunto, direito administrativo, o capítulo administração pública, e você vai ter a jurisprudência com o seu fichamento por disciplina e assunto. Você tem esses 3 materiais aqui, que são as 3 fontes de revisão que você vai consultar no momento em que você tiver que voltar a esse conteúdo. Então, essa é a estratégia correta para que você possa absorver conteúdo para enfrentar uma prova de altíssimo rendimento, como é a prova da Advocacia Pública Federal. As provas dos concursos da Advocacia Pública Federal. Bibliografia, aqui está a estratégia que te expliquei na aula passada. Aqui está como você deve montar o seu cronograma, se você não tiver um cronograma montado já. Como você monta um cronograma, eu explico isso no YouTube. Se você não tiver entendido aqui, coloca como montar um cronograma professor Birajara no YouTube. Como você estuda doutrina, lei e jurisprudência, se você tiver o meu Mentoring da AGU, já está lá tudo bonitinho para que você possa estudar. Se você não tiver o meu Mentoring da AGU, você precisa, nesse caso, com essa doutrina aqui, etiquetar cada capítulo que você selecionou a partir do seu cronograma aqui. Você faz a etiquetação do capítulo, de cada momento de estudo de assunto por livro. Aí a etiquetação mental é importante, o destaque de LJ, o fichamento de lei, o fichamento de jurisprudência, a regra dos 3 argumentos quando a jurisprudência for da Fazenda. Para a regra dos 3 argumentos você vai lá no YouTube dar uma olhada sobre como estudar jurisprudência, professor Birajara. O que é que você vai ter no final? Você vai ter o livro com o capítulo etiquetado, você vai ter o capítulo fichado a lei e você vai ter o capítulo fichado a jurisprudência. Quando você for revisar, você vai revisar a etiquetação. Você não vai precisar ler o capítulo todo, você vai bater o olho, vai ver as partes etiquetadas por cores e já vai identificar o que é conceito, o que é princípio, o que é classificação, o que é exceção, o que é regra geral. Você vai reler o seu fichamento de lei. Como você construiu essa leitura é rápida, você reconhece efetivamente qual foi o raciocínio que você teve para construir aquele fichamento. Mesma coisa na lei, mesma coisa na jurisprudência. A velocidade que você ganha na revisão aqui é simplesmente absurda. Muito bem. Esse é o primeiro momento da nossa aula. Eu vou dividir a aula aqui em 2 partes, como eu disse que isso poderia acontecer. Então vou dividir aqui a nossa aula em 2 partes. Te expliquei exatamente a bibliografia nesse primeiro momento, expliquei ou reexpliquei a estratégia explicada na aula passada, expliquei como montar um cronograma, expliquei como estudar doutrina, lei e jurisprudência a partir de uma estratégia que vai te dar substrato de conhecimento jurídico para enfrentar essas provas. Aí, na próxima parte dessa aula, vou te explicar como revisar e resolver questões e vou te explicar como funciona na prática o seu cronograma de estudos. E vou te explicar como estudar para a prova subjetiva da AGU. Para que esse vídeo não fique muito longo e não fique cansativo demais, eu vou dividir aqui ele em 2 momentos. Então, nossa terceira aula terá 2 momentos. Parte 1, parte 2. Espero você para a parte 2 logo mais.